दंडवरुर्वटार्थे गंधर्विके निजतने गणान्विते अंगस्यामलविचकामन्दिरिकदन्डीवरं चक्रं जातुगुरुरोजिषं पट्टं परासुश्रिया दामोदरम् राधास्कन्नविवेशलोचनं ध्यायं दामोदरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय तेरा नवजाज राज्यं न धनमानिकं न विवं न जाज ब्रह्मं सर्वजनकं वरवधूं न मे सदा काले काले प्रोतपति न विचरेतु जगन्नाथ नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Govinda Goswami Maharaj, Bhakti Dr. Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais e Nitya-lila Vishnupad Satarashat, Srimad Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj e Nitya-lila Vishnupad Satarashat, Srimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, ao mesmo tempo minhas humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya-lila Vishnupad Satarashat, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshadhara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e a todos
e a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e aos meus convidados muito respeitados presentes aqui hoje. So, in morning I also discussed that today is very super excellent, auspicious day because in Jagannath Puri, Lord Jagannath, he comes out from the temple and he gives darshan to all the fallen living entities. Então hoje de manhã eu expliquei que hoje é um dia muito sagrado, super excelente, auspicioso, porque hoje é o dia que o Senhor Jagannatha sai do templo dele e vai fora do templo, e assim ele dá o seu darshan, sua visão direta para as almas caídas. And he is going to Kurukshetra to Vrindavan. This mode of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E o modo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu é que Jagannatha está indo de Kurukshetra para Vrindavan. So Lord Chaitanya Mahaprabhu and all his antaraj and associates Sarup Damodar and all the devotees, they assembled and came in front of Lord Jagannath. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e seus companheiros, como Sarup Damodar, eles se reuniram e ficaram diante do Senhor Jagannatha. And all the Kirtaniyas, they were singing very nicely, playing mridanga and divided in 7 groups. E em todos os kirtanias, né, os músicos, eles estavam cantando muito e eles tocando mridanga também, e se dividiram em 7 grupos. And all they chanted holy names and also glorified to Lord Jagannath. E todos eles cantavam seus nomes e glorificavam o Senhor Jagannatha. And especially Nityananda, Advaita Acharya, Haridas, Bhakteswar Pandit, they start to Kirtan, Nam Sankirtan. Especialmente Nityananda, Advaita Acharya e Bhakteswar Pandit, eles começaram o Nama Sankirtan, no canto. So some devotees also in front of Lord Jagannath, some groups also left and right side of Jagannath, and some also in the behind of Lord Jagannath. Então, alguns desses grupos, né, de cantos, de cantores, estavam na frente do Senhor Jagannatha, alguns grupos ao lado direito, outros grupos ao lado esquerdo do Senhor Jagannatha. But one thing, when Lord Chaitanya Mahaprabhu danced in front of Lord Jagannath, then all the devotees, they are looking Lord Chaitanya Mahaprabhu, then with me. Mas uma coisa muito incrível acontecia, que quando os devotos estavam em cada um desses grupos, os devotos de cada grupo pensavam, Chaitanya Mahaprabhu está aqui com a gente nesse grupo. As like in the last dance of the gopis, all gopis are thinking, Krishna is only with me. Como na dança da raça das gopis, né? Cada gopi pensava, Krishna está apenas comigo. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu manifested his opulent Aishwarya, and all the devotees, all the groups, they are thinking Chaitanya Mahaprabhu is dancing with our group. Então, dessa forma, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu revelou e expressou sua opulência, a Aishwarya. Então, dessa forma, cada grupo pensava que Mahaprabhu estava no grupo deles. And all Vaishnavas, when they chant holy names and playing mridanga, karta, and gongs, different instruments, then Chaitanya Mahaprabhu start to dance in front of Lord Jagannath. E aí, nesses grupos, né, os cantores, os músicos, os devotos estavam tocando diferentes instrumentos, como karatalas, gongos. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu começou a dançar na frente do Senhor Jagannatha. Even Lord Jagannath, when he saw the Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing in front of him, Lord Jagannath became very happy. Big smile coming. E quando o Senhor Jagannatha viu que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava dançando, né, diante dele, ele ficou muito feliz e deu um sorrisão. Because Jagannath is Krishna. And Chaitanya Mahaprabhu, he absorbed in the mood of Srimati Radhika. That means Jagannath is thinking, that means Krishna is thinking, how Srimati Radhika, she is dancing in my last dance. Porque Jagannatha, ele é Krishna. E Mahaprabhu, ele está absorto no humor de Srimati Radhika. Então, Jagannatha Krishna está pensando
tá vendo, né, a dança de Mahaprabhu e tá pensando como que Srimati Radhika dança para ele na dança da rasa. In Vrindavan, in Rasa Leela, Krishna, his dance is called Tandav dance. Na dança da rasa, em Vrindavan, a dança de Krishna chama-se dança Tandav. Srimati Radhika dance is called Lassa dance. Já o nome da dança de Srimati Radhika é Lassa. So when Chaitanya Mahaprabhu danced in front of Lord Jagannath, man, Jagannath is very happy how Srimati Radhika and she is dancing with Lassa dance. Então, quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu dançava na frente de Jagannatha, Jagannatha estava vendo a dança e vendo essa dança, pensando como que Srimati Radhika dança tão bem essa dança Lassa. Yeah. Then King Prataparudra little bit far and he was taking darshan how Lord Chaitanya Mahaprabhu is dancing. E aí o rei, Maharaj Prataparudra, ele estava estava meio longe assim, de longe, mas ele estava vendo a dança do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. And especially Kasi Misra and also Sarva Bhattacharya and others, they are very close to King Prataparudra and Chaitanya Mahaprabhu dancing in front of them. E aí tinha Kashmishra, Sarvabhauma Bhattacharya e outros devotos estavam ali também, perto do Maharaj Prataparudra, do rei, e eles estavam todos vendo a dança de Mahaprabhu. So King Prataparudra, when he saw Lord Chaitanya Mahaprabhu dance, then King Prataparudra became very surprised. Yeah, how Lord Chaitanya Mahaprabhu is sannyasi and dancing in front of Lord Jagannath. E quando o Maharaj Prataparudra, esse rei, né, o rei, ele viu a dança do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou muito surpreso. Olha, esse sannyasi, como que ele dança, né, diante do Sr. Jagannatha? Then King Prataparudra realized Chaitanya Mahaprabhu is not ordinary sannyasi. E assim, o Maharaj Prataparudra, ele pôde perceber que o Mahaprabhu não era um sannyasi comum. Sankirtan Janata Koriyastari Prataparudra hira parama vismay dekhita sarir jar hira premama. When King Prataparudra saw Lord Chaitanya Mahaprabhu, then King Prataparudra completely absorbed was in ecstatic mode. Quando o Maharaj Prataparudra, o rei, observou a dança do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele também ficou absorto em um modo de êxtase. Because Mahaprabhu then gave mercy to him. For this regard, King Prataparudra, he realized that Chaitanya Mahaprabhu is none different from Krishna. Que Mahaprabhu tinha dado misericórdia para ele, para o Maharaj Prataparudra. Então, por isso ele pôde perceber que Mahaprabhu não era diferente de Krishna. Because in the beginning of the chariot of Lord Jagannath, King Prataparudra himself, he also took the broom and brooming in front of Lord Jagannath. Na verdade, antes de começar o festival das carruagens do Ratha Yatra, o próprio Maharaj Prataparudra, o rei, pegou uma vassoura e começou a varrer na frente das carruagens. Then Chaitanya Mahaprabhu became very pleased, and that time Lord Chaitanya Mahaprabhu gave blessing to him. E aí Mahaprabhu, ao ver isso, ficou muito satisfeito e abençoou o rei, Maharaj Prataparudra. That means is what? When you serve, then you will give, then you will receive this mercy. Isso significa que ao servir, recebemos a misericórdia. Sanskrit word we are saying kripa. What is mean kripa? Então, misericórdia em Kripa sânscrito. means mercy. Misericórdia em sânscrito, a palavra kripa. Kripa, né, misericórdia. How in life if you say give me mercy, give me kripa, you will not get kripa. You cannot get this mercy. Se você ficar mil vidas ou milhares de vidas apenas falando kripa coro, seja misericordioso comigo, você não vai ganhar nenhuma misericórdia. How to receive this mercy kripa? O que fazer para receber essa misericórdia, essa kripa? Kripa. Kri means karo. Means serve. Pa means you receive get. Even not service, Guru Krishna, how possible to get this mercy? Então, kripa, kri significa coro, né, que significa servir, fazer servir, e pa você vai obter. Então, se você sem você fazer serviço, você não vai ter como obter misericórdia. Sevak means is what? What the nature of sevak? Sevak is dharma to serve. Sevak. Então, a natureza do servo, do seva, é servir, ele tem essa tendência de servir. Jive sarup hoy Krishna nityadas. Krishna tasasapti veda veda prakash. He has continuous nature to serve to Krishna.
But now you completely elucidated Maya. For this regard, you are not serving to Krishna, you are serving to Maya. Maya says. Na verdade, vocês têm uma natureza eterna de servir a Krishna, essa natureza, mas agora vocês estão totalmente iludidos por Maya, então vocês estão servindo a Maya. When your seva vritti will be manifest, then automatically you receive the mercy of Guru and Krishna. Quando essa sua seva vritti, a sua tendência de servir se manifestar, automaticamente você irá receber a misericórdia de Guru e Krishna. This is the process. You have to serve Guru and Krishna. Esse é o processo de se servir a Guru e a Krishna. Prahlad Maharaj ji told there are many processes attend to Lord. Prahlad Maharaj disse que há muitas formas de se alcançar a Deus. But topmost and easy process serve the Guru and Krishna. Mas o processo, o método mais simples de se alcançar a Deus é servir a Guru e a Krishna. Always I also quoted this verse. Eu sempre cito esse verso. Qual é o verso? Guru Sushrusaya Bhakta Sarva Lavana Cha Sangena Sadhuna Isvara Aradhana Cha. Learn this sloka. Aprendam esse verso. Who knows this sloka? Quem sabe esse verso? Voilà. Guru Shrushaya Bhakta Sarvalabdha Panena Cha Sangena Sadhavam Bhaktanam Ishvararadhanena Cha. Isvara Aradhana Cha. What is the meaning? Voilà. Means there is many ways to eu acho que o significado é o que o Gurudev acabou de explicar, que existem diversos caminhos para se alcançar a perfeição, mas o caminho mais rápido, prático, é você servir os pés de lótus de Shri Guru. Guru Sushrusaya Bhakta Sarva Lavana. Rendering service Guru and Krishna. Here Guru Seva means Krishna Seva. Guru Seva non different from Krishna Seva. Então nesse verso quando fala Guru Seva, Guru na verdade também significa Krishna Seva, serviço a Krishna, porque não tem diferença entre serviço ao Guru e a Krishna. And Guru Seva means Vaishnava Seva, so Hari Guru Vaishnava Seva. The service of Hari, Guru and Vaishnava. E Guru Seva também significa Vaishnava Seva, né? Então serviço a Hari, Guru, Vaishnava. So Guru Sushrusaya Bhakta Sarva Lavana. Rendering service of Guru and Vaishnava and then you attain of your highest perfection. Então servindo-se, se servindo, né? Se você servir a Hari, Krishna, Deus, Guru e a Vaishnava, você vai alcançar a sua meta suprema. And Sangena Sadhana and also always associate with Satsanga, not Asatsanga. Será alcançar a perfeição suprema. Good association. E também sempre devemos ter boa associação, uma boa companhia, não má companhia. Sadhu Sangha. You serve Guru and Vaishnava, this Sadhu Sangha. Without Sadhu Sangha, you cannot attain your highest perfection. Devemos servir Guru, Vaishnavas dessa forma, com Sadhu Sangha. Sem Sadhu Sangha, associação com Sadhu, a gente não tem como alcançar a perfeição suprema. So now when King Prataparudra, he was king, or just he was servicing in front of Lord Jagannath, taking one broom. Então o rei Prataparudra ele era um rei, mas ele estava servindo, né, diante do Senhor Jagannatha, estava varrendo com uma vassoura. Then Mahaprabhu very pleased. Aí ao ver isso, né, Mahaprabhu ficou muito satisfeito. Then that time Lord Mahaprabhu gave mercy to him. Enfim, Mahaprabhu ele foi misericordioso com ele. King Prataparudra first he was thinking, who is Chaitanya Mahaprabhu? Inicialmente, Maharaj Prataparudra ele pensava, quem é esse Chaitanya Mahaprabhu? Yeah, why everybody so much attached with Lord Chaitanya Mahaprabhu? Por que todo mundo é tão apegado e atraído a esse Chaitanya Mahaprabhu? King Prataparudra he noticed the devotees they are not going to Jagannath temple. All they are going to Chaitanya Mahaprabhu darshan. Então, Maharaj Prataparudra reparou que os devotos eles não ficavam indo todo mundo para o templo de Jagannatha. Todo mundo só queria saber de ir para ter o darshan e ver Chaitanya Mahaprabhu. Generally,
people they want to take darshan to Vigraha darshan. But in Jagannath Puri, when devotees they came from Bengal, all they are running towards take darshan to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Geralmente as pessoas querem ver logo a deidade, né? Ter o darshan da Vigraha. Mas, na verdade, quando os devotos vinham da Bengala para Jagannath Puri, todo mundo ia correndo ter o darshan, ver o Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Then King Prakarapura asked to Sarvabhauma Bhattacharya. Thousands, millions people are coming, different part of the world, take darshan to Lord Jagannath. But that devotees are not taking darshan to Lord Jagannath Vigraha. They are going to take darshan to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Why? E aí Maharaj Prataparudra, o rei, perguntou para Sarvabhauma Bhattacharya, falou assim, tantas milhares e milhões de pessoas vêm de diferentes partes do mundo para ver a teu darshan do Sr. Jagannath. Mas tanta gente vem aqui e em vez de ter o darshan do Sr. Jagannath, vai correndo para ver o Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Por quê? That time Sarvabhauma Bhattacharya he told, actually Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is non-different from Jagannath. E aí Sarvabhauma Bhattacharya disse, na verdade, Shri Chaitanya Mahaprabhu não é diferente do Sr. Jagannath. One is called Vigraha Seva, one is called direct Bhagavad Seva. Então uma coisa é serviço à deidade, Vigraha Seva, e a outra é serviço direto a Deus, Bhagavan. If you worship Vigraha, but same time, then the Guru Vaishnava will come. What will do? You worship Vigraha, or while you will give respect to Guru and Vaishnava. What will do? You have to give up, but you have to not give up. You have to stop worship Vigraha. You have to give respect to Guru and Vaishnava. Então você está servindo a deidade e bem nessa hora chega o Guru, o Vaishnava. O que você deve fazer? Você deve continuar a adoração, você deve honrar e respeitar o Guru e Vaishnava que chegou. Você deve parar, a resposta é, você deve parar a sua adoração à deidade e honrar propriamente o Guru e Vaishnava. Otherwise you will become elephant. Senão você vai virar como um elefante. They are coming and also humming over the lotus. E nem quando o lótus se desabrocha, floresce, e aí automaticamente, naturalmente, os abelhões, as abelhas, elas vêm para cima da flor de lótus, unindo, para coletar o mel. Sarvabhauma Bhattacharya in this way told to him. Then King Prataparudra was asked, so why everybody is not attached with Lord Chaitanya Mahaprabhu? E aí o Maharaj Prataparudra, o rei, perguntou assim, por que não é todo mundo que fica atraído por Chaitanya Mahaprabhu? Why many different people, they also running here and there, Karma Gyan and others, why? Por que tem gente que segue outras filosofias, né, que ficam em outros grupos, como por exemplo de Karma Yoga, Jnana Yoga, etc. That time Sarvabhauma Bhattacharya told, they are not received this mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E aí Sarvabhauma Bhattacharya disse, porque essas pessoas não receberam a misericórdia do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Iswarer Kipales Haita Jahare Iswar Tattva Sei Janivari Pare. One who received this mercy of Lord, they will realize about him. Aquela pessoa que recebe a misericórdia de Deus, do Senhor, essa pessoa vai poder realizar a Deus. Ter essa realização espiritual. Guru Kipales Haita Jahare Guru Tattva Sei Janivari Pare. One who received this mercy of Guru, then he realized about Guru Tattva. Everybody knows. Então a pessoa que recebe a misericórdia do Guru, só essa pessoa vai poder realmente realizar, né, compreender profundamente esse Guru Tattva. Nenhuma outra pessoa pode realmente entender isso. Brahmaji recited the verse. What verse? Athapita deva padam vajat. Athapita deva padam vajat. Prasad lesanudrito egohi janati tattam bhagavan mahimno nasannam eko gopi chiran vichinnam. Brahmastuti. Brahmaji told, oh my Lord Krishna,
millions births, one who recited your many stops, stuti, learned Ved, Shastra, many Tattva Siddhanta. But without your mercy, no one can realize your Tattva. Então o Senhor Brahma, ele recitou esse verso, está no Brahma Stuti, está no chamado Bhaktan. Ele fala assim que, ó meu Senhor, né, ó Krishna, aí pode ser que uma pessoa com milhares e milhares e milhares de vidas, essa pessoa estude os Vedas, faça várias orações e assim, muito eloquentes e tudo mais, mas se a pessoa não receber a sua misericórdia, ela nunca vai de fato, né, compreender o tato, a verdade acerca de você. Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada in this purport explained, everybody is not coming in our Krishna consciousness for bhajan and sadhana. E aí na explicação desse verso, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada diz que não é todo mundo que vem, que participa da consciência de Krishna com vontade de fazer bhajan e sadhana. Some they are coming for making drama. Tem gente que vem só para fazer um show, ou uma exibição, ou fazer um teatro. You know drama? Externally showing, oh I am coming here to bhajan sadhana, putting tilak, kantima. Actually this is not true. Not everybody coming to bhajan and sadhana. Então para fazer um teatro, tipo uma exibição, pode ser exibição? Você quer, né, fazer um show, né? Um show de que você está fazendo bhajan e sadhana, você bota tilak e tal, mas na verdade você não está realmente querendo fazer. Many people they are coming in our Krishna consciousness, many kinds of reason. Tem muita gente que participa da consciência de Krishna por diferentes motivos, levam as pessoas a participarem da consciência de Krishna. Many reasons for this regard they are coming. But those who are very fortunate and those who have sukriti, they will be bhajan and sadhana. Mas quem é muito sortudo e quem tem sukriti, eles vão realmente fazer bhajan e sadhana. Chaturvidha bhajate manujana sukriti arjuna arto jiggasu arthati gani cha bhartarisava. Gita, Krishna says this. 4 types of people they can, particular people. Quais são esses 4 tipos de pessoa, quem sabe? Fala. People who are searching for. In this word, arto jiggasu arthati can. Arto means those who are suffering many kinds of distress. Então a resposta está nesse próprio verso, né? Arto significa as pessoas que estão sofrendo diferentes aflições. Jiggasu means inquisitive mood. E a Jigyasu são as pessoas que querem saber. Gyan, arto jiggasu arthati, and inquiring for material sense gratification. Atarti significa as pessoas que estão buscando prazer dos sentidos. Or Gyani means acquire the knowledge. E a Gyani é aquelas pessoas que buscam conhecimento. But if they have sukriti, they will bhajan otherwise not. Mas essas pessoas só vão fazer bhajan e sadhana caso elas tenham sukriti. Arjuna asked this question, that why everybody not serve to you? You told, I am the Bhagavan, Makto Partara Nanna, Kinti Dasti Dhananja, I am the Supreme, I am doing everything, I am. Why? Why not everybody to worship you? Então Arjuna perguntou isso para Krishna na Bhagavad Gita. Krishna, você falou que você é o super, que você é a verdade mais suprema que existe, que não tem nada além de você, que você é isso, eu. Mas por que não é todo mundo que adora você? Because Arjuna had friendship mood with Krishna. For this regard, he very nicely asked this question. Then Krishna gave the answer. Chaturvidha bhajate mang jana. Chaturvidha, 4 types of people, they will worship to me. Mang means worship to me. If they have sukriti. Sukriti means spiritual pious activity. Então nesse verso do Bhagavad Gita, Krishna diz: 4 tipos de pessoas vão me adorar caso elas tenham sukriti apenas. Só se elas tiverem sukriti elas vão me adorar. E sukriti significa atividades piedosas espirituais. Arto, jiggasu, arthati or Gyani. Então as 4 categorias de pessoas: Arto, Jigyasu, Artati, Gyani. Artha means those suffering many kinds of distress. Então, Arto significa as pessoas que estão aflitas e sofrendo nesse mundo. That is the example of Gajendra. Então um exemplo desse tipo de ser ou pessoa é Gajendra. He was drowning in the water. Then
Right? And also crocodile pulled his leg and he was drowning in the water. Then he just offered flowers to Lord. Then Lord saved him. Então Gadiana estava se afogando na água e estava sendo também puxado ou mordido por um crocodilo. E aí ele estava prestes a morrer e ofereceu uma flor de lótus a Deus, ao Senhor, e o Senhor aceitou isso e assim ele foi salvo. Artho, Jiggasu, inquisitive mood, Sonokadi disease. E aqui quem tem esse humor de indagação? Because Kali Yuga has come and that time they asked Sutta Goswami Path. Então, quem são? São os rishis encabeçados por Saunaka Rishis. E aí tinha começado com a Kali Yuga. E aí eles estavam querendo saber, né? Eles tinham esse, queriam saber, humor inquisitivo. And then Artho, Jiggasu, authority to how to get the wealth, money or sense gratification. That's the example of Dhruva Maharaj. Tá, e aí Atarthi significa aqueles que buscam riqueza, por exemplo, no caso, Dhruva Maharaj. And Gani, Sanakadi, 4 Kumaras. Gani, o exemplo, são os 4 Kumaras. So in this way, everybody will not come to Bhajan Sadhana to Krishna. But if they have Sukriti, they will Bhajan Sadhana. That is not. Não é todo mundo que vai vir fazer sadhana e bhajan, que vai querer adorar Krishna, mas se a pessoa tiver Sukriti, ela vai querer fazer. Se não tiver Sukriti, não. So for this regard, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he told, you will never be surprised. If anybody give up Krishna consciousness going to Maya, you will never surprise. Portanto, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada disse, nunca se surpreendam com aqueles que deixam a consciência de Krishna e vão para Maya. Nunca se surpreendam com isso. You always be surprised, still those who are doing bhajan sadhana. Você deve sempre se surpreender com aqueles que continuam fazendo bhajan sadhana. Do you understand? Tá entendendo? Bhakti Siddhanta Prabhupada, you always be surprised. But still, he is doing bhajan sadhana. Many years, he did not give up. Always be surprised. Because conditioned soul nature is what? To go to the Maya. Give an example at the stool worm going nowhere. Stool. If you take the stool worm and separate from the stool, the stool worm going where there? Stool. This is nature. So you're not surprised. Why stool worm going to the stool? Então a gente sempre deve se surpreender com aqueles que continuam fazendo bhajan sadhana. Nossa, tantos anos se passaram e você ainda continua fazendo bhajan sadhana. Surpreendente, porque na verdade a natureza da alma condicionada é ir para Maya. Que nem a natureza de um inseto que vive no excremento. Então, é ir para o excremento. Você tenta tirar ele assim, né, do esterco. Excremento, ele vai e volta se excremento. This is the nature. Chaitanya Charitamrita, this example, I am this example. Bhaktaji as like stool worm. Então, quem dá esse exemplo e compara uma alma That's funcionada com Sanskrit o word that is called Vishtakira. Vishta means stool. Kira means worms, stool worms. Então, quem dá esse exemplo da comparação da alma condicionada com um verme do excremento é Krishnadas Kaviraj Goswami, e a palavra para isso é Vishta Krira. Então, Vishta é excremento e Krira é esse verme. Have you seen Vishtakira or not? Já viram Vishta Krira ou não? Countryside, what the people stooling. Then after a few days, small Então, se você for no interior, né, numa zona rural, onde as pessoas fazem suas necessidades na céu aberto, assim, no campo, aí passa uns dias, você vê lá nas fezes, você vai ver esses serizinhos crescendo ali. Okay, so you put one flower in front of, little bit close to the stool, and on the small one, and separate from the stool, and say, hey, Vishta, the stool, Krida, one, you go to the flower, this you not go, we'll go to where?
Então você vai num desses excrementos que tem esses vermezinhos, esses serizinhos de insetos que estão já crescendo, aí você vai, é um verme, né? É um verme, aí você vai e tira ele do excremento, bota uma flor do lado, fala pra ele, ó, vai pra flor, não vai pro cocô não. Aí, mas ele vai em direção ao excremento. Because this is the nature. So that means that this is not my purport. Bhaktivinoda Prabhupada, in his purport of Chaitanya Charitamrita Anubhashya, he explained this way. So Krishna saying this way, you never be surprised. All our Guru Varga saying, if anybody give up Krishna consciousness going to the mind, you will never surprised. You will be surprised. Why? Still those who are doing bhajan and sadhana. Não sou eu que estou falando isso, a Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada diz isso no comentário e Krishna também explica isso no Bhagavad Gita, nesse verso. Então a gente nunca deve se surpreender com as pessoas que deixam a consciência de Krishna e vão para Maya. Nunca se surpreenda com isso. Se surpreenda com aqueles que continuam fazendo bhajana e sadhana. So learn these slokas. Chaturvida bhajate manjana sukritan arjuna arto jiggasu arthati ganicha bharata krishna. If they have the condition, Krishna says, if they have sukriti, spiritual passion, they will do bhajana. If the spiritual past activity is nothing or committed offense, aparad, then will give up Krishna consciousness and again going to Maya. Então, aprendendo esse verso do Bhagavad Gita, Chaturvida Bhajatema, esse verso, e aí nesse verso Krishna deixa bem claro que quem vai fazer sadhana e bhajana é aqueles que têm sukriti. E aí, então, a pessoa que não tem muito sukriti, ou então cometeu alguma ofensa, ela vai de volta para a Maya. So now coming in this King Prasad Pratap Rudra, when he served just in front of Lord Jagannath, to cleaning and taking the brooms. Then Mahaprabhu very pleased. Then Mahaprabhu that time gave him blessing. Então, quando o Maharaj Prataparudra, o próprio rei, começou a varrer na frente dos carros do carro do Senhor Jagannath, né, Mahaprabhu ficou muito satisfeito e aí abençoou o rei. Srila Gauragovinda Maharaj, he told, you cannot completely, absolutely please with all your families members. They are not happy with you. Srila Gauragovinda Maharaj disse que, na verdade, a gente nunca pode realmente satisfazer a nossa família. If you give all your whole blood, energy, that they will not happy with you. Mesmo que você dê todo o seu sangue, tudo que você tem, toda a sua energia, seu gás, tudo para a sua família, eles nunca vão realmente ficar satisfeitos com você. But if you little bit serve Guru and Krishna, then Guru Krishna will be pleased and give everything to you. Mas se você servir, nem que seja um pouquinho, Guru e Krishna vão ficar muito felizes, satisfeitos com você e vão te dar tudo. Maybe now you will not understand, but one day you will understand. When you receive the mercy of Guru, then understand. This is true. Então talvez agora vocês não entendam, mas quando vocês receberem a misericórdia do Guru, vocês vão entender. Isso é verdade. So now when King Prataprutra, he realized that Chaitanya Mahaprabhu, he is Krishna, son Bhagavan. Então assim, o rei Prataparudra, ele pôde realizar que Mahaprabhu era Deus. Because he received mercy from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Isso, por que ele conseguiu ter essa realização, o sentimento? Porque ele recebeu a misericórdia de Mahaprabhu. Then King Prataprutra, he was taking darshan. Lord Chaitanya Mahaprabhu was dancing in ecstatic mode. E aí o rei Prataparudra teve o darshan, começou a ver Mahaprabhu dançando em êxtase. And especially Srivas Thakur, he is dancing in front of Lord Jagannath and Lord Chaitanya Mahaprabhu. E especialmente Srivas Thakur, ele estava dançando bem na frente de Mahaprabhu e de Jagannath. And all devotees, they playing mridanga kartan and chanting Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Jagannatha.
dancing, completely absorbed. And that time he is coming up and down. Quando o Shivastakura estava dançando muito absorto, ele ficava assim, pulando para cima, se Sometimes movendo he muito. goes to Lord Chaitanya Mahaprabhu Jagannath and sometimes coming back, doing up and down. Então, às vezes, ele se movia muito, às vezes ele chegava perto de Jagannatha, às vezes perto de Mahaprabhu, ele ficava se mexendo muito. King Pratapudra, he was little bit far with his bodyguard. What is his name? Harichandra. E aí o rei Prataparudra, ele estava meio de longe assim, vendo, e ele estava cercado pelo guarda-costa dele que se chamava Harishchandra. Harichandra. And actually, he is called the, what is called? The general of the army. E esse guarda-costas do rei, ele era exatamente, ele era o general do exército. Understand? Very high level. That was Senadaksha. He is the general of the armies. Now he is bodyguard of King Pratapudra. Então ele era muito, de uma posição, um cargo muito elevado, né? Ele era o general do exército. E também agora ele era o guarda-costas do rei. His body is very gigantic body, big, huge body. E ele era muito corpulento, assim, era bem grande o corpo dele. And tallest man, and his two hands as like mountain. Então ele era muito alto, era um dos mais altos, ele era o mais alto e cada mão dele era como uma montanha. And he is holding the umbrella over the head of King Pratapudra. E ele segurava um guarda-sol sobre a cabeça do rei Prataparudra. And Srivastava, when he is dancing up and down, when he is coming very close to King Pratapudra. E quando o Srivastava estava dançando assim, né, saltando e se movendo muito, ele estava chegando, quase esbarrando no rei Prataparudra. Then Harichandra, he also pushed him. Hey, you are king. You should be also touch the king or accident to king. E aí Harichandra ficou assim empurrando o Srivastava para que ele não esbarrasse no rei. Ele é o rei, né? Chega pra lá. But Srivastava completely absorbed with the Nam Sankirtan. Mas Srivastava estava totalmente absorto em Nama Sankirtan. Hariharaye Namah Krishna Yadavaye Namah Hariharaye Namah Krishna Yadavaye Namah Yadavaye Madhavaye Krishnaye Namah Yadavaye Madhavaye Krishnaye Namah. Srivastava did not think I am this word, completely absorbed with the Nam Sankirtan. Srivastava, ele não estava pensando no corpo dele, só esse corpo, ele estava totalmente absorto em Nama Sankirtan. So Srivastava again and coming very close to King Pratapudra. Então várias vezes Srivastava enquanto ele dançava, ele estava quase esbarrando no rei, toda hora. But Harichandra is very egoistic. I am, what is called, army general. Mas o Harichandra, ele era assim muito prepotente. Eu sou o general do exército. And I am the bodyguard of now King Pratapudra. E agora eu sou o guarda-costas do rei. So, with his lengthy hands, again and again he pushed Pratapudra. Srivastava, right? Go, don't come here. Então com o bração dele, toda hora ele ficava empurrando o Srivastava. Ei, sai daqui. But one time, two times, then Srivastava would become very angry. Mas aí o Harichandra, né, o guarda-costas, fez uma vez, empurrou o Srivastava, duas vezes, aí o Srivastava foi ele que ficou muito bravo. Why? Because he is making disturbance of his dance. Por que o Srivastava ficou bravo? Porque o guarda-costas começou a atrapalhar a dança dele. Then Srivastava would become very angry and slap in the cheek of Harichandra. Aí Srivastava ficou muito bravo mesmo e deu um tabefe na cara do Harichandra. Then Harichandra become very angry and he want to also beat to Srivastava. E aí Harichandra ficou muito bravo também, quis revidar e bater em Srivastava. But King Pratapudra, hey, don't do this. Mas o rei Prataparudra falou, ei, não faz isso não. Do you know who is Srivastava? You are touched
the lotus hand, Srivastava, you are very fortunate. Aí o rei falou pro guarda-costas dele, você sabe quem é Shivas Thakur? Você recebeu o toque da mão de lótus de Shivas Thakur, você é muito sortudo. But still, Harichandan, Mas o Harichandra, no guarda-costas, estava se mordendo de raiva. because one who get the position, just automatically is what? Egoistic mood comes. Prabhuta pai, kai, madana ai. Tulsidas also explained this way. One who gets the position, in thinking, I am great person. Porque né, ele tinha essa posição, esse cargo tão elevado nesse posto, né, de ser general. Então, quem explica Tulsidas? Tulsidas explica também que que é isso, quando você tem um cargo, uma posição muito elevada, um posto elevado, naturalmente você vai ficar muito arrogante, prepotente, se achando muito. But King Prataprutra, he pacified to him and told, hey Harichandan, you are very fortunate because you touched the lotus hand of Srivas Thakur. Srivas Thakur not ordinary person. Srivas Thakur, who is direct manifestation of Narad Thakur. Narad. Mas And aí, who is near dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu. mas aí Maharaj Prataparudra, o rei começou a tentar acalmar o guarda-costas e falou, você não sabe como você é afortunado que você recebeu esse tapa de Shivas Thakur. Na verdade, Shivas Thakur, ele é muito querido, muito próximo querido de Mahaprabhu, e ele é o próprio Narada Thakur, Narada Rishi. Then after a few minutes, Lord Chaitanya Mahaprabhu very humble and he paid obeisance stop stuti to Lord Jagannath. E aí depois de um tempinho, Mahaprabhu ficou, né, muito humildemente, ele começou a recitar orações, Stuti ao Senhor Jagannath. Namo Brahmanna Devaya Go Brahmanna Hitaya Cha Jagadetaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Lord Chaitanya Mahaprabhu very humble paid his obeisances to Lord Jagannath. Hey Jagannath, you are not different from Krishna. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu humildemente começou a prestar suas reverências ao Senhor Jagannatha. Ó Jagannatha, não há diferença entre você e Krishna. Then you are Govinda. Govinda Titi Govinda. That means one who gives pleasure of the senses of all the living entities. Você é Govinda, né? Govinda significa aquele que dá prazer aos sentidos de todos os seres vivos. Then Namo Brahmanna Devaya. You also worship the Brahmana. E você também é adorável pelos Brahmanas. É? Adorado pelos Brahmanas. And you also protect the cows. E o Senhor protege as vacas. Krishna, he always protects Brahmana and cows. Krishna, ele sempre protege os Brahmanas e as vacas. So for this Lord Chaitanya, Namo Brahmanna Devaya Go Brahmanna Hitaya Cha Jagadhetaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. Then, and you always protect the world with your Shakti potency. E o Senhor sempre protege, né? Falando para ele, o Senhor sempre protege o mundo inteiro com a sua potência. And you are the embodiment of auspiciousness, that is called Mangal Sarup. E o Senhor é o próprio Mangal Swarup, que é a forma da auspiciosidade. Then Chaitanya Mahaprabhu again glorified, oh, you are the son of Devaki. E aí, Chaitanya Mahaprabhu, ele continuou glorificando, dizendo que, ó Jagannatha, você é o filho de Devaki, Devaki Nanda. Here Devaki means Jasoda Nanda. De namni Nanda Bharja, Devaki Jasoda Cha. Parivamsa Puran explained, Nanda Maharaj's wife Jasoda, she has two names. One is called Devaki or also Jasoda. So here in Srimad Bhagavatam, Sukdev Goswami Pad quoted Devaki Nandan means Jasoda Nandan. Então aqui no caso, quando se diz Devaki Nandan, na verdade significa Jashoda Nandan, porque tem esse verso do Harivamsa Puran que diz que a esposa de Nanda Maharaj tem dois nomes. A esposa de Nanda Maharaj, Jashoda, ela tem dois nomes, Jashoda e Devaki. Então no Bhagavatam, quando se diz Devaki Nandan, na verdade é Jashoda Nandan. And you also appeared
in the Vrishni dynasty. E também você, ó Jagannatha, você apareceu na dinastia Vrishni. And your complexion as like ever fresh rain cloud. E a cor da sua pele, né, da sua tez é como de uma nuvem de chuva recém-formada. Jayati Jayati Devo Devakinandanasu. Jayati Jayati Krishna Vishnu Vansa Pradeepa. Jayati Jayati Mego Samara Kamolango. Jayati Jayati Ditibharunasa Mukunda. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu again and again bow down his forehead and also paying his obeisances to Lord Jagannath. Então, dessa forma, repetidas vezes, Mahaprabhu prestava suas reverências e abaixava sua cabeça, glorificando ao Senhor Jagannatha. Naham Vipro Nacha Narapatir Navi Vaisarano Sudra Naham Varnicha Nagrapatir No Vanastu Jatirva Kintur Paddo Nikram Paramanandam Purnamitabde Gopir Bhattur Padakamalur Dasanu Dasa. Jaguru Chaitanya Mahaprabhu in this way teaching to us how we will pray to Lord Jagannath. Então, dessa forma, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está ensinando pra gente como que a gente deve orar para o Senhor Jagannatha. Naham Vipro, I am not Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Even not Banprasti, Sannyasi, Brahmachari. Who am I? I am the servant of Krishna, who is the beloved of the Gopis. Gopi Bhattur, Padakamalur, Dasanadash. Quando ele diz, eu não sou um Brahma, Kshatriya, Vaishya nem Shudra, tampouco um Brahmachari, Grihastha, Banaprastha, Sannyasi. Eu, na verdade, sou o servo de Krishna, que é o amado das Gopis. In this way, again, Lord Chaitanya Mahaprabhu start to dance in front of Lord Jagannath. Então, dessa forma, Mahaprabhu começou a dançar na frente do Senhor Jagannatha. When Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing in front of Lord Jagannath, then Jagannath chariot, Rath, going very slowly, step by step, and making sound. Grrr, 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 grrr. E aí, quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu começou a dançar na frente do carro do Senhor Jagannatha, o carro começou a se mover devagar, né? Lentamente, fazendo um som. Grrr, grrr, grrr. And if you are very lucky, then maybe you can also ride on the chariot of Lord Jagannath. Then you can see, listen this sound. Then when Lord Jagannath chariot moved, then making some grrr, grrr, grrr. And just give an example, when the storm comes, then you think your house will be blew away. And in the same way, when Lord Jagannath chariot start to move, that time all the charioteers will start to move. Grrr, 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 grrr. Se você for muito sortudo, você vai poder andar no carro do Senhor Jagannatha. Ride on the car? If you ride on the chariot of God, then you can listen. Então, se você for muito sortudo, Very você... difficult to also. Se você for... Se você for muito sortudo, você vai poder andar no carro do Senhor Jagannatha na hora do Ratha Yatra. E aí, porque é muito difícil conseguir ter essa oportunidade. Aí, se você estiver lá em cima, você vai escutar esse som do carro de Jagannatha quando ele anda, que é esse som assim, que é um som, na verdade, é que nem quando vai chover, quando vai começar a chover uma tempestade, que começa aquela ventania e você acha que a sua casa vai ser levada pelo vento. Então, esse tipo, né? E aí, se você for muito sortudo, você consegue ouvir. Jagannath chariot built with only the wood, not they put any kinds of iron, steel, nothing. Only wood. Porque o carro do Senhor Jagannatha é construído apenas com madeira, não tem nenhuma peça de ferro ou de aço ali. Who has seen Jagannath chariot? Quem já viu a carruagem do Senhor Jagannatha? No one? Ninguém? You have seen? You went? When Lord Jagannath coming in Gundicha temple, that time 9 days Jagannath chariot is there. Then you can see how beautiful Jagannath chariot. Then in the Jagannath chariot no any, what is called? Iron, nothing, only wood. Então, quando o Senhor Jagannatha fica por 9 dias no templo de Gundicha, aí a carruagem dele fica ali fora, então, né, vocês podem ver o carro, e aí você pode ver que não tem um pedaço de metal no carro.
ferro nada, é tudo madeira. Eh? So for this regard, when Lord Jagannath chariots start to move, they are making sound. And Lord Jagannath was starting. Lord Jagannath start to move this way also. Up and down. Então, por isso que quando o carro começa a andar, faz um barulho muito grande, e muito alto. E também o Senhor Jagannath está muito em êxtase, né? Então ele começa também a balançar assim, para frente e para trás. You can go internet. They also put in the internet. When Lord Jagannath chariot moving, in Lord Jagannath, what is called mukut. Mukut means crown. Big crown also are doing this. As you think that maybe 1 second, Lord Jagannath chariot, Jagannath will fall down. Vocês podem ver na internet, né, o vídeo de quando Jagannath se move e ele, na verdade, o corpo dele ele balança assim para frente e para trás e a coroa dele vem assim bem para baixo. Você parece até que ele vai cair assim, que ele vai cair no chão. And thousand people, they also are pulling the rope of Lord Jagannath. That's because the rope is not ordinary. That is called Vasuki Nam, actual mention of Baladev Prabhu. E aí milhares e milhares de pessoas eles seguram naquela corda da carruagem, que na verdade essa corda na verdade é Vasuki Nam, é uma manifestação direta de Baladev Prabhu. But very difficult to hold the rope of Lord Jagannath chariot. When they start, then 1 second they are going very quick. Mas é muito difícil conseguir tocar naquela corda. Porque quando a gente começa a puxar ou andar com o carruagem, eles vão muito rápido. É muito difícil conseguir segurar na corda. If you fell down, then finish. They know they check it. What is called? The wheels of Lord Jagannath chariot will go over you. Se você cair numa dessas, tentando segurar a corda, já era. O carro vai passar por cima de você. As rodas. For this regard, if you go Jagannath Puri, you can see and thousands also security guard, police, they are giving guard. Not so easy to hold the rope of Lord Jagannath chariot. Por isso que em Jagannath Puri eles têm uma segurança né, bem pesada, né, para proteger tudo, né, enfim, uma segurança e não é fácil encostar na corda da carruagem. And who hold? You? Quem já segurou a corda da carruagem de Jagannath? Já conseguiu? Once I went, 2004 or 3, I went, whole Lord Jagannath. When the Brahmanas taking the gongs, every time 200-300 gongs, and they are also, and what is the rhythm difference, Jagannath, and then Lord Jagannath is going very quick. You hold this Jagannath, run fast. Então, em 2003 e 2004, eu fui lá e consegui segurar nessa corda. E aí os brahmanas, são vários brahmanas, 200, 300 né, brahmanas, que ao mesmo tempo começam a tocar o gongo com ritmo diferente, é um som muito alto, Jagannath. E eles começam a andar muito rápido, você tem que correr, mas eu consegui segurar na corda. And I pulled 3, Baladev, Subhadra and Jagannath. Last Jagannath chariot. That is very dangerous. To hold the rope of the chariot of Lord Jagannath. Então eu consegui puxar as 3 cordas da carruagem de Baladeva, Subhadra e Jagannath. E puxar de Jagannath, não, enfim, a de Jagannath é muito perigosa também, né? Puxar a corda é muito perigoso, por causa dessa questão. Then after a few minutes, then Jagannath chariot stop. Maybe 15 minutes, 30 minutes, stop. Aí passa alguns minutos, de repente a carruagem de Jagannath para e fica parada por uns 15 ou 30 minutos. Right? And that time thousand people. So also hot also sometimes. Very hot. This rays of sun is very gorgeous. Rays of the sun. E tem milhares e milhares de pessoas e é muito quente, às vezes essa época do ano, o sol assim bem forte, abrasante. And that time they also could give me the water, what is called spray water. Or sometimes that year I remember that time when Lord Jagannath middle heavy rain come. Então, e às vezes eles jogam tipo um spray assim, de água nas pessoas por causa do calor. E eu lembro nesse ano que eu fui, né, quando assim, o carro de Jagannath parou, teve uma tempestade, começou a chover muito. So in this way, here Krishnadas Kaviraj Goswami very nicely glorified how Lord Jagannath chariot is going on and Lord Jagannath
so much happy because Lord Chaitanya Mahaprabhu is dancing. Então aqui que Jandas Kaviraj Goswami explica, né, como que o Senhor Jagannatha estava muito feliz no Ratha Yatra porque Mahaprabhu estava dançando. And sometimes Lord Jagannath completely stopped, his chariot completely stopped. E às vezes assim, o que acontecia que era o carro de Jagannatha parava assim. Thousand people, they also pulled the chariot of Lord Jagannath, but Jagannath chariot not moving 1 inch. Então o carro de Jagannatha parava, mas não tinha quem o movesse. Milhares de pessoas tentavam puxar o carro, mas o carro não se movia nem 1 centímetro. If Chaitanya Mahaprabhu sometimes dancing, sometimes when Chaitanya Mahaprabhu used to go back, that time Lord Jagannath chariot stopped, not going. Então porque Mahaprabhu estava dançando, e quando Mahaprabhu acabava dançando atrás do carro, o carro parava de andar. Here Krishna Das कहते हैं गौर यदि आगे चले रथ चले धीरे धीरे गौर यदि पीछे रथ है स्थिर. When Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing in front of Lord Jagannath, then Jagannath chariot automatically going. People are thinking we are pulling. Actually not. Jagannath, he goes himself. Então quando Mahaprabhu estava dançando na frente do carro, então o carro ele ia, né, andando. Mas as pessoas achavam que elas estavam puxando o carro, mas na verdade não. Jagannatha ele anda sozinho. So Chaitanya Mahaprabhu, that means Srimati Radhika is thinking that Krishna, he is going to Kurukshetra to Dwarka. Only my request or with my love, prem. Então Mahaprabhu, no caso de Mathura, que está pensando assim, Krishna está indo de Dwarka para Vrindavana. Só porque eu pedi ou porque realmente... Kurukshetra to Jagat, Kurukshetra to Vrindavan. Chaitanya Mahaprabhu and Srimati Radhika, she is thinking that Krishna, he is going Kurukshetra to Vrindavan with my request or with my love and affection is going. Because of my love and affection. Two reasons. Krishna is going, why Krishna is going Kurukshetra to Vrindavan? I request to him. But then Srimati Radhika, she requests that Krishna, please come Vrindavan. So for her request, Krishna is going Kurukshetra to Vrindavan. Or Chaitanya Mahaprabhu and Srimati Radhika, she is thinking, with my love she is going. You understand? What you understand? Tá. Ou porque eu... Então Srimati Radhika, Mahaprabhu, está pensando assim, Krishna está vindo de Kurukshetra para Vrindavana, por que ele está vindo? Foi só porque eu pedi ou por causa do meu amor? Do you understand or not? I think not understand. Chaitanya Mahaprabhu is in the mood of Srimati Radhika. Mahaprabhu está no modo de Srimati Radhika. That means Srimati Radhika is thinking that Jagannath means Krishna, he is going Kurukshetra to Vrindavan. Why he is going? Então Mahaprabhu, Srimati Radhika está pensando, Krishna, Jagannatha está indo de Kurukshetra para Vrindavana, mas por que ele está indo? Because I request to him, here Krishna, please come Vrindavan. Foi porque eu pedi para ele, não, Krishna, venha para Vrindavana, por favor. So for this regard he is going. Por isso que ele está indo. Or he is going with my spontaneous love. Because of my love for him. He loves me. For this regard he is going. Então ele está vindo His por... love for me. Então ele está vindo porque eu pedi ou porque ele me ama? So I now take a test. Então eu vou testar para ver qual É? dos dois. Understand? He is going for my request or my love. Então ele está indo porque eu pedi ou porque ele me ama. É isso que eu estou falando? Eh? Give an example. You call me, Maharaj, please come my house, take prasad. Então, exemplo, você me chama assim, Maharaj, venha para minha casa tomar prasada. So for your request, I am going to take prasad. Então, porque você me chamou, me convidou, então estou indo tomar prasada. This is another activity. And another, I am spontaneous going your house, take prasad. Então isso é uma coisa. Agora outra coisa é se eu vou espontaneamente, né, por minha própria vontade, eu vou na sua casa tomar prasada. That is called the love. Isso é amor. So two kinds of love. One is called request. I am going to your house, take prasad, love. And another is spontaneous. You request me or not, you invite or meet not, I am going to your house and taking prasad. Então tem essas duas coisas, né?
você me chamou e aí por isso eu fui para sua casa tomar praçada. Isso é um tipo de amor, né? Mas também o outro amor também é se você, ou esse amor também é se você me chamou ou não importa, eu vou na sua casa tomar praçada. So now, Srimati Radhika, then Krishna, Srimati Radhika, then Chaitanya Mahaprabhu thinking, the Krishna is going to Vrindavan, why is he going? On my request or is spontaneous with my love? Então, aí Mahaprabhu, né, como Srimati Radhika nesse amor, tá pensando assim, Krishna tá indo para Vrindavana só porque eu pedi, ou porque ele realmente foi motivado pelo amor dele por mim, naturalmente. For this reason, sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu, he goes behind the chariot. Então por isso que às vezes Mahaprabhu fica atrás da carruagem. Then when Lord Chaitanya Mahaprabhu behind chariot of the Jagannath, then Jagannath chariot completely stopped. E aí quando Mahaprabhu fica atrás da carruagem de Jagannatha, a carruagem para de se mover completamente assim. Then everybody also had pulled the rope of the chariot of Jagannath, but Jagannath chariot and not moving 1 inch. E todo mundo fica puxando a corda, tentando mexer o carro, mas o carro não se move nem 1 centímetro. Then King Prataprutra, he gave order, his armies, and pulled the chariot. Then thousand armies, they pulled it, but still chariot not moving 1 inch. E aí o Maharaj, o rei Prataprutra, ele ordenou para que todo o exército viesse, tentasse mexer o carro, mover o carro. Muita gente, mas mesmo assim o carro não se moveu 1 centímetro. Then King Prataprutra gave order, all his elephant horses, they pulled the chariot of Jagannath. E aí o Maharaj Prataprutra, ele ordenou, né, mandou que até mesmo os cavalos, vários cavalos, elefantes viessem para tentar puxar o carro. But still Lord Jagannath chariot not moving. Eles tentaram, mas a carruagem não se moveu. If Lord Jagannath chariot will not arrive to Gundicha temple, so how people will return back? Lord Jagannath will stay in the middle of the road. Então se o carro de Jagannatha não chegar finalmente ao templo de Gundicha, como que as pessoas nunca vão embora e Jagannatha vai ficar parado no meio da rua? Actually, this sometimes also, still this also, sometimes Lord Jagannath chariot, 2-3 days, and stopping in the middle of the road. Not going to the Gundicha temple. Até hoje isso acontece, né? Que às vezes acontece do carro de Jagannatha parar mesmo no meio do caminho, 2 ou 3 dias para parar no mesmo lugar e não se move, não continua. Maybe you think, oh, all you carry Lord Jagannath. No, you can't do this. Mas você pode pensar, se o carro não anda mais, vamos pegar a Jagannatha no colo e vamos carregar até o templo, mas não pode fazer isso. Sometimes for 2-3 days, chariot not going, Jagannath not going to Gundicha temple, middle, stop. Então às vezes acontece que fica assim 2, 3 dias o carro parado no meio da rua, não se mexe, Jagannatha não vai, por 2, 3 dias ele fica parado e não chega no templo de Gundicha. Well, why? Because Lord Jagannath is waiting for his pure devotee. Então por que Jagannatha para de se mover assim no meio do caminho, às vezes? Porque When his pure devotee will come, then automatically chariot will start to move. Jagannatha na verdade está esperando pelo devoto puro dele. Então quando o devoto puro chega, automaticamente a carruagem volta a andar. So now coming in this way, just I told this here, Krishnadas Kaviraj Goswami explained, Ye Mahaprabhu, when he in back, then Jagannath chariot completely stopped. Então, como eu estava explicando aqui, Krishnadas Kaviraj Goswami ele explica que quando o Mahaprabhu dançava, ia para trás do carro, aí a carruagem parava de andar. Or when Chaitanya Mahaprabhu coming in front of Lord Jagannath, then chariot automatically start to move. E quando o Mahaprabhu ficava na frente do carro, aí naturalmente, automaticamente a carruagem começava a andar de novo. That means who is pulling the chariot of Lord Jagannath? Ou seja, quem que está realmente puxando essa carruagem do Senhor Jagannatha? Actually, Chaitanya Mahaprabhu, that means Srimati Radhika. Quem é? É Mahaprabhu, Srimati Radhika. That means Krishna, he is going Kurukshetra to Vrindavan with the divine love of Srimati Radhika. Então, na verdade, Krishna está indo de Kurukshetra para Vrindavana Pela atração do amor de Shrimati. pela atração do amor de Srimati Radhika. Not only the request, and here proof.
the actual Srimati Radhika, she is pulling. That means, how is pulling? With her love, prema, rashi. Então aqui fica a prova que, na verdade, Srimati Radhika está puxando ele pelo amor dela, essa corda do amor, Prema Rashi. Prema rashi, understand? The rope of love. Então entende, Prema Rashi, Rashi, que é a corda do amor, ela está puxando com essa corda do amor dela. Even in this material world, if you love someone, then automatically running to him. Então nesse mundo material a gente vê isso, né? Que quando você ama alguém, você naturalmente você vai correr para essa pessoa, correr atrás da pessoa. Just give an example, if your son in England, Exemplo, né? Seu filho está na Inglaterra, and very serious stage, está numa condição muito grave de saúde. what will you do? O que você faria? You will be immediately buy the air ticket and go there. Você na hora compra uma passagem de avião para ir lá encontrar com ele. Because your love automatically pull to Brazil to England. There is a prema pull. Porque você You ama are ele. not looking the rope, but the prema rashi in your heart and pulling to him. Você nem vê essa corda que está te levando até lá, mas tem essa corda desse amor que você tem, que ela te puxa para ver o seu filho. Chaitanya Mahaprabhu, he did not hold the rope. Just Chaitanya Mahaprabhu dancing in front of Lord Jagannath. And Jagannath chariot automatically moving. And people are thinking we are pulling. This is not true. Mahaprabhu ele não estava puxando a corda, mas ele estava só dançando ali. Mas na verdade era ele que estava puxando. E as pessoas que estavam ali puxando a corda, elas estavam achando que elas que estavam puxando. Mas não era verdade. That means Srimati Radhika's highest mode, highest prema. So Jagannath means Krishna, he is going to Kurukshetra to Vrindavan. Então, na verdade, esse bhava, esse amor, prema mais elevado, né? De Srimati Radhika que puxa Krishna de Kurukshetra para Vrindavan. So that means who will pull the chariot of Lord Jagannath? Only those who have Gopi's mode, Srimati Radhika's mode. Então, quem que vai conseguir puxar essa carruagem do Senhor Jagannatha? Só quem tem o humor das Gopis, o humor de Srimati Radhika, mais Balo elevado. Radha Rani ki jai. That means all we pulled the chariot of Jagannath in the same mode of Srimati Radhika. That means Radha Anugattamay Krishna Seva. We serve to Krishna under guidance of Srimati Radhika. Então, a gente puxa a carruagem de Jagannatha nesse mesmo humor de Srimati Radhika. Porque a gente vai ser Radha no Gata Krishna Seva, serve a Krishna sob a orientação de Srimati Radhika. Jai Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath. Hello, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Hello, Jagannath, Shiva Jaya Jaya Gura Chandir Aroti Kosubha Shiva Jaya Hare Janovi Anubon Jagamanulu
Hare
गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर रसना भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज की शरणानंद गोस्वामी महाराज की भक्ति प्रज्ञानी केशव गोस्वामी महाराज अत्यंत रूपाल की भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की भक्ति डॉक्टर श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की कृपान गुरु वर्ग की जय जय रथ यात्रा महामहोत्सव की जय श्रीमती सुभद्रा जीव की जय श्रीमती राधा रानी की जय जय श्री राम ओम वृंदावन तुलसी देवी कृष्णांते प्रदे देवी सत्तवत्वै नमो नमः पंचा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाराज की जय।